Porque desde pequeno a gente ouve quem magnetiza, quem fluidifica são os espíritos. Muito bem, a gente vai num centro grande, eu vou em muitos centros, em muitos lugares, e tem centros que tem 2.000 pessoas assistindo reunião. E muitos deles são indicados para trazer água para magnetizar ou fluidificar. Eles trazem uma vez, trazem duas, trazem três, daqui a pouco deixam de trazer. Qual é a razão que eles deixam de trazer? A água não faz efeito. E por que ela não faz efeito? Porque ela não foi magnetizada. Mas eu dizendo isso tudo só a partir daqui está muito forte. Lá na frente eu vou apresentar uma outra passagem, que vocês vão ver como Allan Kardec deduziu do jeito que eu estou expondo. Passemos, ainda está na mesma situação. Mas aqui ainda é tudo por conta do tudo está em tudo. Desde que não há mais de um elemento primitivo, Allan Kardec didaticamente, ele abriu o primeiro exemplo, água magnetizada, voltou para a origem da pergunta, um princípio, elemento primitivo. Como não há mais do que um elemento e as propriedades, portanto, dos diferentes corpos são apenas modificações desse princípio ou desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Então ele agora generalizou. Primeiro trouxe a água, agora ele generalizou. E aí ele conclui: uma transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida. Por quem? Pela vontade. Ele começou a mostrar o caminho das pedras. Então eu posso magnetizar o copo com água. E por dedução eu posso magnetizar outros corpos, outras coisas. Ah, mas aí já é uma dedução muito forte. É porque ele está aqui analisando tudo está em tudo. Vamos em frente. Questão 424 do Livro dos Espíritos. Por meios de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse atendido? Ou seja, a pessoa está na hora da morte. Os laços já estão todos se rompendo. Será que tem como alguém intervir naquele momento e ele voltar a viver e continuar a viver aquilo que nós chamamos vulgarmente de moratória? E os espíritos responderam: sim. E aí, sem dúvida, e todos os dias temos a prova disso. Lembremos que no tempo de Kardec não havia UTIs como as de hoje, não havia essas máquinas de ressuscitamento. Então, naquela época, diga, meu anjo, você quer a minha chave do meu coração também? Não, só a do carro. Que bom. Aí eu só dou, você me der uma coisa também, eu faço uma prova. Você me dá ali um copo de água, porque o meu fio não dá para ir até lá. Ela estava aqui bem pertinho de mim, aí a mesa andou, efeitos mediúnicos, efeitos físicos, muito obrigado. Então eles disseram que, sem dúvida, a gente pode devolver alguém à vida. O magnetismo, em tais casos, ou seja, a pessoa está prestes a morrer, constitui muitas vezes, portanto não são todas as vezes. Se fosse todas as vezes, ele poderia eternizar as pessoas no corpo. Muitas vezes a gente tem, através do magnetismo, um poderoso meio de ação. Por que motivo? Porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Mas peraí, quem é que tem fluido vital? São os espíritos ou somos nós? Somos nós. E aí os espíritos aqui estão dizendo, lá na questão 424 do Livro dos Espíritos, que quem dá moratória é o encarnado e não o desencarnado. Mas você quer dizer então, Jacó, que um espírito não pode interferir para eu viver mais? Pode. Ele pode dizer, vamos fazer com que alguém viva mais e já está prestes a morrer. O que é que a gente deve fazer? Tem que encontrar alguém que lhe dê fluido. Porque se não tiver essa pessoa para dar fluido, aí está complicado. Eu estou com o meu carro no meio da estrada, não vai dar para chegar onde eu quero. E agora? Eu vou ter que ficar no meio do caminho? Não. Peça alguém para parar. Se alguém parar e se dispuser a lhe dar um pouco de combustível, você chega. Se ninguém lhe der combustível, por mais que alguém queira que você chegue, você não chega. Ou então você vai ter que ir a pé. Por que esse raciocínio tão simples não nos basta para ler Allan Kardec? Olha que eu não estou trazendo nenhum texto de fora, é o texto dele, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 483.
Tal a causa da insensibilidade física que se observa em alguns funcionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. No tempo de Kardec, havia convulsão e havia convulsão coletiva. Por que convulsão? As pessoas começavam a tremer, se bater como se fosse uma epilepsia, começavam a se jogar e caíam do corpo todo no chão. Muita gente tinha fraturas, tinha dores, tinha tudo, perdia dente, fraturava crânio, quebrava braço e perna, não sentia a menor dor. Allan Kardec perguntou: de onde vem essa insensibilidade? E os espíritos responderam: em alguns, portanto não em todos, é exclusivamente efeito do magnetismo. Vocês perceberam na questão primeira que eu coloquei aqui, o número foi 33. Allan Kardec falou em magnetismo. A segunda questão que eu coloquei aqui foi a 424. Os espíritos foi quem falaram em magnetismo. Estamos na questão 483. Os espíritos estão falando em magnetismo. Por que eu quero destacar isso? Porque Allan Kardec, quando publicou o livro dos Espíritos, ele já tinha 35 anos como magnetizador. Se fosse só ele dando opinião, talvez fosse a pulsão magnetizadora dele que estivesse empurrando ele a fazer esse tipo de resposta. Mas aqui são os Espíritos que estão dizendo para ele. E esse magnetismo atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Eu não sei os outros, mas nós aqui no Leão, nós acreditamos nisso. E muitos grupos que estão estudando magnetismo estão acreditando nisso. Por quê? Porque nós estamos tentando descobrir quais são os links que a gente pode fazer com o magnetismo para trabalhar o sistema nervoso. Por quê? Porque tem muita gente com Alzheimer, tem muita gente com quartzo, tem muita gente com esclerose. E isso tudo é a enfermidade do sistema nervoso. A própria medicina tem muita dificuldade em lidar com essas patologias. Em magnetismo também temos, mas por quê? Sobretudo porque vai só de tempo para Allan Kardec para cá, temos 150 anos que desprezamos. Se a gente for lá para a Mésia, a gente vai chegar perto de 300 anos que a gente está com o magnetismo totalmente parado. Se nós acreditarmos nisso, que o magnetismo atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que outras substâncias, um dia a gente chega em soluções que a medicina ainda vai demorar para chegar. Mas é preciso, primeira coisa, que a gente acredite neles, e segunda coisa, invista. Mas como é que eu posso investir como espírita, dentro do movimento espírita, se o movimento espírita é o primeiro a criticar isso? Já que eu exagero. Sim, eu exagero. Eu exagero tanto que esta semana na minha página eu publiquei um artigo exagerado. Fui fazer há 2 meses um seminário de magnetismo em Garanhuns, Pernambuco, e simplesmente o Departamento Social da Federação Espírita de Pernambuco mandou um e-mail para 3 centros dizendo que não fizesse que ninguém fosse. E no belo do e-mail diz assim: cura da depressão, quem tem que cuidar disso é a medicina, o espiritismo não tem nada a ver com isso. Agora, eu acreditar que isso é espiritismo, não, isso é a opinião de uma casa ou de uma pessoa, ou sei lá do que, maluca, que está se dizendo espírita. Coloquei o título do artigo, que são 3, esse é o primeiro, só saiu ele por enquanto, de rebatendo detratações. Porque apesar da pessoa se colocar como espírita, ela está detratando o espiritismo. E eu sei que se Allan Kardec estivesse encarnado, ele faria daí mais para frente. Curas, olha uma das frases que ela coloca, e eu publiquei o e-mail inteiro, só tirei o e-mail dela para que ninguém escreva para ela. Cura é um tema exclusivamente para grupos de estudo. Raciocinemos sobre isso. Nós somos um grupo de estudos que vamos estudar curas. A gente aprende sobre curas. E vai fazer o que depois com isso? Nada, porque é só para estudar. Vamos ver agora um outro conceito. Ide. Anunciai que é chegado o reino de Deus. Ide. Pregai a boa nova. Curai. Limpai as feridas. Restituir a visão aos cegos, expulsai os demônios. Ponto e vírgula. De graça recebestes, de graça dai. Será que algum dirigente espírita sabe onde é que se encontra esse texto? De que livro maluco trouxe esse conceito?
foi Jesus. Jesus disse, ide e curai. Ele não disse nunca, vai ver se dá para fazer alguma coisa. Mas nós não podemos dizer que curamos. Nós não podemos ter essa pretensão. Nós não podemos nada. Mas Jesus era mais perturbado do que nós, pelo que eu estou vendo, porque ele disse, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais, se quiseres. Quando alguém descobriu isso, tira o querer para que ninguém faça nada. E aí a gente hoje não pode querer. Quer dizer que eu não posso curar uma pessoa? Não, o Espiritismo não veio para isso. Então, para que a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia da humanidade, Jesus? Arranca essa pergunta do Livro dos Espíritos. Porque se ela for verdadeira, a gente tem que tentar seguir. Já é difícil demais seguir Jesus. Aí nas coisas que ele é explícito, a gente deixa de lado. A troco do quê? O que a gente está colocando? Allan Kardec diz, quando ele defende o princípio espírita, se alguém disser que nós estamos errados, apresente algo melhor e nós lhe seguiremos. Se a ciência provar que nós erramos, mudaremos o nosso ponto de vista e seguiremos com a ciência. Todo grande espírita diz isso. Quase nenhum faz isso. A gente sabe. O Livro dos Espíritos nunca foi um livro proibido. Nunca, por nenhum dia sequer. Está aí à disposição de todo mundo. E tem mais, não está só em francês, nem só em português. Está em italiano, alemão, tcheco, russo, chinês. Está traduzido em quase todos os idiomas do mundo. E a gente diz que a gente não veio curar. Quando um dia um dirigente espírita chegou a mim, um dirigente de uma federação, ele disse para mim, você está errado, nós não viemos curar. Eu digo, você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Ou você está dizendo só para mim? Não, porque a gente não pode incentivar as pessoas a poderem curar. Não. A gente não pode incentivar ninguém a seguir Jesus. Em que mundo nós estamos? Somos espíritas. Todo espírita deve estudar. Estudar não é ler. Estudar é abrir mente. Todo espírita deve amar. Amar não é bater nas costas, amar é abrir o coração. A gente não está fazendo nenhum dos dois. Estudar dá trabalho, mas pelo menos é simples. Amar é difícil. Se a gente não consegue amar, pelo menos que a gente estude. Allan Kardec pergunta, como é que se desenvolve o aspecto moral e intelectual? E os Espíritos responderam para Allan Kardec, que quase nunca estão juntos. Um segue o outro. Mas a inteligência se desenvolve primeiro. Mas nós queremos ir na contramão disso. Abrindo mão dos conceitos que nos levam ao amor. Porque imagina eu descobrir um meio de curar, vamos pegar a mais simples de todas essas doenças, uma esclerose simples. Simples para quem não está sofrendo dela. E você vai e trata e tira-lhe as dores. Ah, mas se você tirar as dores dessa pessoa, porque se ela tem, é porque na outra vida ela cometeu uma infelicidade. Eu digo, então Deus é pior do que o capeta. Porque Deus sabia que você já tinha cometido, sabia que você ia sofrer e colocou de um jeito que você não tem como sair. Será que Deus então é vingativo? Ou Deus é inteligência? Não precisa a gente olhar muito longe, basta que a gente olhe para as pessoas que a gente conhece. Se não encontrar ninguém, olhe para dentro. E pense assim, nossa, Deus estava muito enganado quando me fez. Porque olha quem sou eu, e ele ainda é meu pai. Quer dizer, ele é tão caridoso comigo, mas não é caridoso com o outro. Que religião é essa que a gente está seguindo? Não é essa do senhor Allan Kardec, não. A dele é outra. Porque nós estamos nos afastando disso. Eu imagino, fazendo aqui um rápido parênteses, que muita gente vê, vamos escutar Jacó, essa abertura da semana, ele vai falar de amor, vai falar de espiritismo. O espiritismo que nos envolve, e quando termina a reunião a gente sai flutuando.
Aí, sabe que nem todo mundo recebe 100% de companhias espirituais elevadas. De vez em quando vem um obsessor no meio e a gente não percebe. Pois um desses chegou assim no ouvido de Núbia e disse: convida já. E ela caiu na sugestão do Espírito e me convidou. E aí agora a gente está de frente com essa realidade dos Espíritos. Vamos em frente. Não, porque o tempo já vai longe. Nós somos tão maus de leitura que quando eu digo eu sou, pode clicar uma vez, feiticeiro. Se eu digo isso, as pessoas ficam apavoradas. Aí eu digo, mas eu tenho um número como feiticeiro. Eu sou o feiticeiro 555. Aí o meu espírita, pode clicar comigo. É porque ele está duro nesse negócio. Vamos arrumar uma tecla mais maneirinha, porque ele faz assim, mas tá bom. Eu sou o 555. E aí eu costumo dizer, não sou o 666, porque esse é o da besta-feira, já tem dono. Então eu fico com 555. E aí eu digo, mas eu sou um feiticeiro espírita. Mas essas alturas todo mundo faz, agora não adianta mais gente enrolada. Eu digo, tá bom, então vamos ver por que isso. Primeiro, o meu número, essas alturas já dá para vocês saberem de onde veio. Questão 555, Livro dos Espíritos. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E os Espíritos responderam: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, eu tenho boa fé, honestamente, e gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, eu tenho, porque eu sou magnetizador. Ou a dupla vista, pois para mim é E, porque eu também tenho dupla vista. Então, eu tenho boa fé, eu tenho força magnética e eu tenho dupla vista. Portanto, eu sou um espírita. Acrescenta. Um feiticeiro espírita. Porque se disser só feiticeiro, talvez eu já não saia daqui com vida. Por que eu fui buscar essa brincadeira? Por conta do que Allan Kardec colocou logo em seguida. Essa situação que vai aparecer aqui foi um comentário de Allan Kardec à questão 555. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, a edição inglesa publicada na Inglaterra, não procurem este comentário. Ele desapareceu. Ninguém explica, mas desapareceu. Assim como no meio espírita brasileiro, tem uma editora que no Livro dos Médiuns transformou o Livro dos Médiuns apenas em O Livro dos Médiuns. Sim, mas o Livro dos Médiuns não é o Livro dos Médiuns? Não. O Livro dos Médiuns é o Livro dos Médiuns, o guia prático dos médiuns e dos evocadores, pois tiraram esse subtítulo. E uma outra grande personalidade brasileira, já desencarnado, Herculano Pires, ele também traduziu o Livro dos Médiuns. E ele colocou o Livro dos Médiuns, guia prático dos médiuns e dos doutrinadores. Detalhe, Allan Kardec nunca usou a palavra doutrinadores. Nunca. Aí eu fico pensando, por que eles estão trocando? Porque eu tenho um amigo meu que fala inglês, escreve em inglês, traduz francês, até já me ajudou em umas traduções. E ele já deve ter olhado também, porque ele já viu eu dizer isso, ele já deve ter ido procurar, não foi que Allan Kardec falou doutrinadores, não falou. Mas aí a gente vai traduz e passa. Eu não sei como é que essas coisas passam, em mim não passa. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais, eu vou chamar a atenção só das palavras, a ignorância teceu um sem número de falhos, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Só aqui Allan Kardec usou 3 termos fortes, ou seja, ele não estava gostando das coisas. Continua. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as ciências? Espiritismo e Magnetismo. Que, a bem dizer, formam uma única. Uau! Está no Livro dos Espíritos isso? Que Espiritismo e Magnetismo é a mesma ciência. Mas os espíritas atuais estão precisando rever isso, porque eles estão dizendo que não. Estão dizendo que o magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo. Mas muito bem.
Elas duas, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constituem o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Porque revela o que é possível e o que é impossível. O que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Veja que Allan Kardec estava furioso, porque ele pegou pesado. E o que é ridícula crendice? Tudo isso que a gente inventa que não tem fundamento. A gente inventa tanta coisa dentro do espiritismo e não passa disso. Pouco tempo depois, Livro dos Espíritos foi quando mesmo o Livro dos Espíritos surgiu? Não foi? 7, foi? Abril de 1857. Fevereiro. Aqui em março de 58, portanto, em números redondos, um ano depois. Revista Espírita. O Espiritismo preparou o magnetismo preparou o caminho do Espiritismo. O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo. Já um está na base do outro. E os rápidos progressos desta última, Espiritismo, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, o magnetismo. Dos fenômenos magnéticos, ou seja, magnetismo prático, do sonambulismo e do êxtase. Uau, êxtase? O que é isso? Êxtase. Êxtase está lá no Livro dos Espíritos, no item que fala estados de emancipação da alma. Desse ponto, até as manifestações espíritas, mediunidade, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. É impossível falar de espiritismo sem falar de magnetismo. Isso para Allan Kardec, que era bobo, mas nós, como somos mais sabidos. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se estivesse a falar da luz. Continuemos. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais, justamente acreditados, contextualização, ao tempo de Allan Kardec, na França, havia consultório de magnetismo em cada esquina. Tinha magnetismo para tudo quanto era lado. Naquele primeiro livro do Barão Couté, Manual do Estudante Magnetizador, ele diz que em 2 anos, em 1 ano e meio na França, por essa época, em 1 ano e meio foram publicados 905 livros novos sobre magnetismo. Imagine como o magnetismo tomava conta da Europa. Por isso que ele disse, seria supérfluo insistirmos em um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. Teve um diretor da FEB que foi a Orlando, pegou esse trecho, esqueceu o resto anterior e o que vem depois. E disse, está vendo aqui? Allan Kardec mesmo está dizendo que não tem mais nada a ver com o espiritismo, ou com o magnetismo, já na época dele. Vamos fechar o assunto? Para concluir o artigo. Ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, ou seja, vai fazer relações com o magnetismo, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Por dever de honestidade, aquele deveria ter apresentado pelo menos esse complemento, mas não apresenta. Agora, qual o interesse? Eu honestamente não sei. Não sei qual é o interesse que tem o movimento espírita de esconder o magnetismo da humanidade. Não sei. Se as ciências querem, elas têm os motivos delas, mas nós espíritas, qual é o motivo? Eu já perguntei isso em todo que é congresso que eu vou. E pergunto, e a maioria, inclusive, é transmitida via internet. Me escrevam, me respondam, e nenhum se digna da resposta. Porque não tem como você tirar magnetismo do espiritismo. Vamos em frente. Questão 555 foi de abril de 1857. Essa questão agora da Revista Espírita foi em março de 58, um ano depois. Um dia, esses que são contra o magnetismo chegou para mim e disse, mas quem garante que Allan Kardec não mudou de ideia? Olha que coisa mais capciosa. Porque isso foi assim que o Espiritismo nasceu. E eu não sosseguei enquanto não encontrei uma outra posição de Kardec. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas.
que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas, espiritismo ou magnetismo, que não quer se imobilizar, ou seja, ficar imobilizado, parado no tempo, não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Por quê? Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ele não precisaria dizer mais nada, ele poderia ter colocado aí um ponto final e acabou. Depois ele fala aqui de magnetistas. Sabe quem são os magnetistas de hoje? Acho que seja reduzível. Porque ele falou de magnetizador e falou de médium de cura. Ele não falou de passista, ele falou de magnetista. Sabe quem são os magnetistas do tempo do seu Kardec? São aqueles que imitam os magnetizadores, mas que não são magnetizadores. Do jeito que estão ensinando a gente a ser passista, a gente está sendo apenas um magnetista do tempo de Allan Kardec. Mas ninguém quer dizer essa verdade para ninguém. Agora, quando foi que Allan Kardec desencarnou? Foi no ano de... Você não pode dizer, para você eu sei que sei. E os outros só dizem para dentro. Né? Tudo bem, eu sei que vocês já acertaram. Todo mundo acertou. Foi no mês de março de 1869. Não foi isso? Muito bem. Olha que viu? Escutou aí? Sim! Agora sim. Não foi? Vem se arrastando assim pelo chão, mas foi. Ok, clica aí, por favor. Só um clique. Revista Espírita de janeiro de 1869. No final da vida, o senhor Allan Kardec tinha a mesma ideia, o mesmo conceito de vida, definir o mesmo princípio. Aí eu pergunto de forma incômoda, quem é o culpado por essa mudança? Não foi ele. Não foi Allan Kardec que mudou a ideia. Foi quem veio depois dele. Nós mudamos, nós tiramos isso. Como tem muito assunto, a gente vai dar só passo, pode ir de novo, mais outra vez. Tá bom. Desse dá para votar, acho que ele não vai votar não. Votar não. Aí eu sei onde é que eu estou. Aqui no livro dos Médiuns, capítulo 8, quando Allan Kardec estuda do laboratório do mundo invisível. No final, na conclusão, ele diz aqui, a teoria que os espíritos aprendem, ensinam, fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. A gente lê algo parecido com isso, não é? Aqui, hoje. Qual foi a pergunta? A 33. Foi a primeira que a gente leu no livro dos Espíritos. É exatamente esse texto. Vamos ver o que é que vem logo em seguida, na explicação. O espiritismo, perdão, o espírito atuante em que? Na água. É o do magnetizador. Lembra que quando eu falei lá no começo de 33 eu estava achando que era, mas eu não afirmei? Pois quem afirmou foi ele. Quem atua na magnetização da água é o magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre não quer dizer sempre. Ou seja, tem situações que o magnetizador vem, magnetiza a água e não tem espírito. E nós dizemos, tem que magnetizar os espíritos, não precisa de magnetizador. E aí a gente diz, então quem é que está deixando de ser espírita? Sou eu? Alô? Não terminou, prolongou um pouquinho mais. E ele achou pouco, olha só o que ele disse. Ele, quem? O magnetizador. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Fechou a questão 33. Você pega a questão 33, a conclusão do capítulo 8 do livro dos Médiuns, e está lá. Quem magnetiza a água é o magnetizador, é o homem. E aí como é que a gente fica na nossa casa? Quando quem magnetiza são as assombrações, esses adultos. Porque ela fica ali. Vamos lá, eu quero chegar... Ó, vamos lá, aqui eu tenho que pegar. Desde que ele quem? Ainda estamos no mesmo texto. Ele, o espírito atuante, quem é? O magnetizador. Desde que o magnetizador pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo,
dom de efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Organismo, corpo humano, curar as pessoas. De que maneira? O corpo da cima tem 70% de ar. De forma convenientemente dirigida. O que é convenientemente? Saber o que está fazendo. Como é que você sabe o que está fazendo se você não estuda? Voltou lá para a primeira questão que ela acabou de colocar. Vamos lá. Pode passar. Não vou tratar. Pode lá. Mais uma. Não vamos ter tempo para então. Mais uma. É porque eu estou vendo ali que a hora já acabou, eu estou fazendo de dois. Ora, Allan Kardec afirma para os espíritos: o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Perfeito. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que ele seja intermediário de nenhuma potência estranha. Allan Kardec diz isso. Não. Se médium é o que comunica o encarnado com o desencarnado, e o magnetizador tira tudo dele, então quando ele magnetiza, ele não está sendo médium. Propôs isso para os espíritos. E os espíritos disseram: é um erro. O que é um erro? Aí a gente lê o restante para poder entender. A força magnética reside, vírgula, sem dúvida, vírgula, no homem. Então não é essa a parte errada. Então a força magnética é do ser encarnado. E aí a gente vai aplicar um passo mais rápido. Eu não tenho nada. Tem não? Então o que você está fazendo aqui? Não, porque são os espíritos que vão fazer. Então saia do caminho, meu filho. Deixa o espírito trabalhar. Se você não tem nada, não vai fazer nada de sal do meio. Mas essa força é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Isso se chama evocação. Vamos em frente. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, a evocação aqui explícita, esse bom espírito se interessa por você e pelo seu doente. Ele aumenta a tua força, aumenta a tua vontade, dirige o teu fluido e dá as qualidades necessárias. Rapidinho. Ele aumenta a tua força. Aí você chega no centro e explica: meu Deus, hoje eu não vou dar nada. Aí ele vai aumentar isso. Aumenta a tua vontade. Aí chega aqui na hora do passe, tá as diretoras aqui proclamando: meu Deus, que Deus passista que não vieram hoje, não sei Jesus Cristo. E aí quando ele chega assim, doido que tenha pouca gente, porque os espíritos vão ter que aumentar essa vontade. Aí vão dirigir seu fluido, mas você daquele diz: Jesus, se eu tivesse alguma coisa eu daria. Então você também não tem nada. E aí os espíritos agora vão dar qualidade a quê? A coisa nenhuma. Aí a gente diz: nossa, eu recebo o passe ali faz 3 anos. Ele não é aqui, né? Porque aqui se estuda e se aplica magnetismo. Faz tanto tempo que eu vou ali e recebo passe. Não acontece nada. Aí qual é a explicação? Porque tem explicação. Espírita tem explicação para tudo. Por que você recebe passe e não adianta de nada? Porque você não tem merecimento. Ou seja, somos uns desgraçados mesmo, que a gente vem, deixa de assistir a novela, não tem lugar para estacionar, estaciona na farmácia, manda buscar o carro, a gente fica na maior agonia do mundo e não fica bom porque não tem merecimento. Aí quando você chega em casa, aquela pessoa que não queria que você viesse, está lá numa boa. E aí, tudo bem? Não ficou bem antes. Pois aí, eu estou tão bem. Então, aqui ele fica bom vendo televisão, vendo porcaria. E a gente escuta o evangelho, vai para a reunião tal, e não melhora. Não tem alguma coisa errada nessa forma? Tem. O problema é que a gente não quer ler, não quer pensar, porque é desconfortável pensar. Eu espero que ninguém saia daqui tão decepcionado. Eu sempre decepcionado, vocês já estão, né? Mas esse é o problema. Vamos em frente, meu amigo. Mete o dedo aí. Pronto, chegou. São só 2 passagens agora para a gente fazer, passar a regra.
Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é bom, porque falar do livro dos Espíritos, não, o livro dos Espíritos é muito teórico, é muito filosófico. Vamos falar do livro do médico? Não, o livro do médico é muito técnico. Vamos falar da Gênesis. A Gênesis, quando eu pego, dá sono na hora. Ou o livro para dar sono, você já percebeu. Prestar atenção nisso. Às vezes a gente até quer ler o livro, a Gênesis. A gente até insiste. Eu vou ler de manhã, mas não dá jeito. Você abriu o negócio, quando ele abre, já vem um Morfeu, sai dali de dentro. É um negócio assim. Ô livrinho pesado. Aí vai para o céu e o inferno. A gente, se eu já vou para o umbral, deixa esse negócio. A gente também não tem muito. Agora, o Evangelho, a gente abre. Meu pai, ele usava o Evangelho como horóscopo. Ele dizia, deixa eu ver meu horóscopo de hoje. Aí ele abriu. O pior é que quem abre o Evangelho com horóscopo, a maior tendência é abrir ou no capítulo 5, é ou não é? Ou no capítulo 19, por incrível que pareça, esse capítulo é viciado. Você abre assim, pega o Evangelho assim, capítulo 19. Aí o que a gente faz? Não, mas isso eu já li muito. Aí abre de novo, vai para o 5. Não menos assim, mas deixa para lá, isso também não é da minha área. Aí aqui, que não é um livro técnico, estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação. Eu pensei que eu tinha lido errado, mas é uma ação magnética. Por seu intermédio, o homem como é que é? O homem atua sobre o fluido. O homem, agente universal, questão 33, viu? O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades. Quem? O homem. E lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Quem é que faz isso? O homem. Ah, mas isso é invenção da cabeça de Jacó. Não, está lá no Evangelho. E essa tradução daqui é a tradução da Febe, para que ninguém diga que eu peguei uma tradução confusa. Pega a tradução da Febe antiga e veja que até as vírgulas estão no lugarzinho certo. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, o que quer dizer isso? Você tem um poder fluídico, ou seja, um poder de esterilização. Normal, você não precisa ser um super magnetizador. Se você juntar ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Esse Evangelho está louco. Porque no meio espírita a gente não pode curar, mas no Evangelho pode. Ah, tristeza um negócio desse. Eu não posso, no centro espírita eu não posso dizer que eu curo, mas aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a gente pode usar isso para curar. E fazer outras coisas que dá por cima. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, mensagem, a fé humana e a fé divina. Isso aqui é texto do Evangelho. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Mas o Espiritismo não tem nada a ver com o magnetismo. Vai ter que rasgar o capítulo 19 do Evangelho. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Ele quem? O magnetismo. Ele faz o quê? Cura. Mas a gente não pode curar, gente. Como é que a gente vai curar? Vai tirar o direito do outro sofrer? Não parece assim um negócio esquisito? E produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Eu vou fazer aqui um pequeno parágrafo dentro desse capítulo 19. Neste capítulo 19, a fé transporta montanhas, tem a mais primorosa definição de fé que existe, na minha concepção, em qualquer linha religiosa, filosófica, de pensamentos do mundo. Ninguém definiu tão bem o que é fé como o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que definição é essa? A fé é a vontade de querer, primeira parte, e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Ponto. Vocês sabiam que isso é uma definição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19? A fé é a vontade de querer. Olha que reforço.
Querer já é uma vontade, mas é a vontade que diz eu quero. E há certeza de que essa vontade vai obter satisfação. Eu quero ser engenheiro. Quer ter a força da vontade em cima desse querer? Você vai ser. Eu quero, quer mesmo? Não, eu acho que eu quero, não sei. Isso não é fé. Não, mas a fé não é só dentro do templo religioso. Não, fé é fé onde quer que seja. Está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco antes disso. E aí o que é que ele diz? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, todos os encarnados, mas tem que estar persuadido da força que em si traz, portanto já tem que ter consciência. Uma criança recém-nascida não tem consciência. Uma pessoa com comprometimentos graves de faculdades mentais não tem consciência. Então veja como a definição está bem clara. Se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem, por à vontade, a serviço dessa força, ou seja, aqui está a fé expressa de novo, essas pessoas seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, vamos lá, quem já sabe de cor? Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É um absurdo? É um absurdo. Porque a gente sempre achou que eram os espíritos que faziam isso, e vem o Evangelho segundo o Espiritismo dizer que tudo isso não passa de um desenvolvimento das nossas faculdades humanas. Mas no meu centro não pode curar problema do centro, problema do diretor. Eu sou espírita. Por isso que eu comecei dizendo, o Espiritismo é uma religião muito curiosa. Curiosa porque ela tem um radical desse, uma referência desse nível. E nós não seguimos isso. E pegamos aqui apenas um único ponto, como a gente diz. Quem quiser fazer um estudo do Espiritismo pegando outras áreas, vai ter surpresas enormes. Quem quiser estudar a reencarnação vai descobrir que muita coisa que você disse que era culpa da reencarnação não é. Livro dos Espíritos 388 e diante trata do que? Relações humanas, relações interpessoais. E da maneira que a gente sabe, a gente diz que tudo está na reencarnação. E Allan Kardec recebe dos Espíritos dizendo que os nossos problemas de relação interpessoal é magnetismo que um dia compreendereis melhor. A gente está se falseando para a gente mesmo. Mas não pode ser por conta de uma outra encarnação? Pode. Mas você vai tratar hoje no reflexo que ela tem. Eu tenho hoje um problema gástrico porque na outra vida, tá bom, então vou fazer o quê? Vou ter que desencarnar para ir lá na outra vida tratar o meu problema gástrico? Ou eu vim com o meu problema gástrico aqui para tratá-lo agora? Estamos falando do quê? De que doutrina nós estamos falando? A reencarnação é ótima para justificar a desgraça. O cara é cego, coxo, passa fome, tudo dá errado. Por quê? Porque na outra vida fez muita bobeira. A pessoa nasceu na Suécia, lindo, branco, louro, não precisa trabalhar, não precisa estudar, que o governo dá tudo, dá roupa, dá casa, dá comida, dá apartamento, dá hospital, dá ambulância, tudo, absolutamente tudo você tem. E ainda por cima é bonitão, né? Lógico, não é um Jacó, mas é um pessoal diferente. Aí você pergunta, o que foi que essa pessoa fez na outra vida? Aí a gente não tem resposta. Por quê? Porque a gente está entrando para uma doutrina que só pensa em castigar, punir, dizer que o outro está errado. Minhas queridas da Sérgio, me perdoem a minha ênfase, mas é hora de algum momento a gente pensar em que ser espírita é se apoiar na base de Kardec. Eu venho tentando fazer isso, me sustentar nele. E como ele diz que a gente vai ficar errante depois de desencarnar, eu vou ficar por aí, numa boa, errando, até uma outra encarnação. Mas até lá, eu acho que no próximo ano eu prometo na Núbia que eu venho falar mais manso, eu venho falar assim, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, muito obrigado, muita paz.
Nós agradecemos muito, Jacó, pela sua coragem, pela sua força, pela sua determinação e pela coragem de perseverar até o fim, que não existe. Quero dizer para Jacó, quero dizer para João, quero dizer para Carlos, para a turma do Leão, e a nossa irmã Wendy, e os trabalhadores aqui da Seja sabem, e eu gostaria muito que vocês soubessem e tivessem certeza que o trabalho do Leão com o magnetismo, o trabalho de Jacó, o estudo que ele realiza, as pesquisas, são referências para o nosso trabalho aqui na Seja, na segunda-feira, coordenada por Wendy, por Delma, por Marcelo, por Nubinelma, Germana e outros, que os nossos trabalhadores do magnetismo aqui na Seja trabalham, pesquisam e estudam e viajam para fora do estado para participarem de congressos, de estudos que possam favorecer o melhor trabalho da nossa casa. Informar também que, como a nossa França já colocou, que na segunda-feira nós temos o trabalho aqui com magnético, com magnetismo, passe magnético, estudo do Evangelho. E temos na sexta-feira um curso ministrado por Wendy sobre magnetismo, o modelo que ela trouxe de onde, Wendy? De Curitiba, visto por Jacó e aconselhado e aprovado, porque Jacó é a nossa referência aqui de trabalho. E nós ficamos muito felizes quando alguém chega do Leão dizendo: na quarta-feira, que é o dia do trabalho de magnetismo, lá no Leão, meu filho faz faculdade, eu não posso ir. E eu fui informada que aqui em Natal, a casa que trabalha nos moldes do Leão é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E aí nós ficamos felizes, porque sabemos que estamos trabalhando dentro dos, eu não falo parâmetros, eu não falo, mas dentro de uma referência segura de um trabalho sério. E para encerrar, porque usamos 20 minutos a mais, mas foi muito bom e está sendo muito bom, nós pedimos mais um minutinho a vocês. Nós fomos uma das fundadoras da Seja, hoje somos vice-presidente, trabalhamos, mas a equipe da Seja não faz o que a Bíblia pede, não. Eu pedi para que na entrada vocês colocassem o nome, as casas que estão sendo representadas aqui do nosso movimento espírita. Porque é uma alegria imensa nós recebemos o nosso irmão Juvenal, esse amigo querido de tantos anos, que tudo para ele é uma felicidade, com a sua esposa, com Joseni. E aí pedi para colocar o nome das casas e as representações, para que a gente pudesse ter a alegria de divulgar, de falar. Voltando sobre o magnetismo, ela quer falar. Boa noite a todos. Eu sou envergonhada, mas vou dar o depoimento. Meu pai, ele tem Alzheimer, eu sou trabalhadora da casa, e eu trouxe ele para vir, católico ferrinho, certo? Até hoje ele ainda reza o tercinho dele e tudo. Mas hoje à noite eu cheguei para deixar ele em casa, minha irmã disse: Indira, Marizinho perguntou de painho. Eu disse que ele está ótimo, sabe tudo, está decorando, já sabe tudo. Então, e no ano passado eu levei ele no neurologista dele, ele teve um choque, que minha mãe faleceu, e ele disse: Indira, ele está ótimo. Eu disse: não precisa dar um atestado para eu mostrar a minha família, que só eu que sou espírita, e que acredito no passe magnético da casa. Hoje, ela disse: Indira, eu vou marcar com uma pessoa que quer vir, só não vou marcar na segunda-feira, por causa que ele tem 100%. Senão, quem tiver aqui, ele vai embora e deixa. Então, ele confia, ele é o orador da turma, só ele pode ler o Evangelho. E eu fiquei emocionada em dar esse depoimento, que eu achei que era importante para casa e para Jacó.
empresário, foi político, foi uma pessoa de uma vida muito dinâmica e estava com a doença bastante avançada, chegou há um ano atrás aqui, quase sendo carregado. Hoje o doutor Jorge lê o Evangelho, caminha, sobe na maca, desce e não quer receber a outra não. Está com tratamento há mais de um ano e faz questão de continuar na casa e a cada dia avança na sua saúde. E aí, são tantos representantes de casas espíritas aqui, né? Nossa Cíntia lá do SED, o nosso Erdon lá do CELT, a Federação Espírita aqui com a nossa irmã Mirtes, e Juseni, tantos outros, o Leão, o nosso amigo Inácio lá do Recebe, que é um amigo querido de tantos anos que eu nunca mais tinha visto. Arlindo, lá do Allan Kardec, inesquecível Allan Kardec. O nosso da ECA, o nosso maestro Astrogildo, representando a ECA. Rosina e Cleido, representando o Núcleo Espírita Nosso Lar, aquela casa tão amada, tão querida. E por falar nisso, cadê a programação do Nosso Lar, para que eu leia aqui, desculpe. Igor Mateus, mais uma vez conosco, vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter Semana Espírita Nosso Lar, de 27 de julho a 1º de agosto, às 19h45, com o tema O Mundo e Suas Transições. Olha que tema interessante. Dia 27 nós vamos ter Jacomelo abrindo a palestra, falando sobre a fé e a caridade, caminho seguro na Terra em transição. Vamos ter dia 28 Sandra Borba falando sobre o homem e sua evolução. Dia 29 Hércules Bruno falando sobre o Consolador e Kardec. Vamos ter Luiz Rangel, dia 30, falando sobre o homem no contexto do mundo atual. Vamos ter Severino Celestino, encerrando a Semana Nosso Lar, no dia 1º/8, falando sobre o que dizem os evangelistas sobre a transição. Então, todos convidados, porque a semana será muito boa. Então, dentre esses falados, tenho certeza que muitos outros aqui do movimento espírita do nosso município estão presentes, e fora a CRE Natal também, a CRE Norte e a CRE Sul aqui presente, dizer que é uma alegria muito grande estarmos encerrando esse momento, encerrando a comemoração dos 3 anos de fundação da nossa casa, e chamar o nosso querido e amigo, oi? Sim, nós vamos apresentar uma breve paródia, porque a nossa, enfim, trabalhadores da Seja, a nossa prece será a paródia para vocês. Atenção, trabalhadores da Seja, por favor, a nossa maestra não veio, então eles vão entender que esse momento é um momento muito mais de carinho do que de sabedoria, porque não cantamos, mas vamos. Joane, por favor, tem papel aqui, cadê o... Cíntia, cadê Osvaldo, os trabalhadores, por favor, Shirley, Penha, não se esconda, só para a gente dizer o quanto nós amamos vocês, o quanto amamos a doutrina espírita e o quanto amamos a Seja. Quem será o regente? Márcia, gente, nesse momento será a nossa prece de encerramento, de gratidão a Deus e à espiritualidade, a nossa mentora da nossa casa, Irmã Maria Angélica, Meimei, enfim, todos os espíritos que nos assistem ao longo desses anos. E a vocês a nossa gratidão pela presença e até o próximo ano, se Deus quiser.
nasceu a seja a felicidade, o amor.